Bora lá então resolver a questão de número 6 do ESA de 2024, uma questão aí bem tranquila, mas que tinha uma pegadinha e que provavelmente várias pessoas devem ter caído. Então, bora lá. As figuras abaixo foram desenhadas segundo uma progressão geométrica, ou seja, uma PG, em que cada número é sempre o anterior vezes uma razão. Seguindo este padrão, qual é a fração que representa a região não sombreada da figura 8? Muita gente aí deve ter feito a área da região sombreada. Só para ficar fácil de a gente entender inicialmente, eu poderia pensar assim, ó, figura 1. Vamos pensar na região sombreada, né? A região sombreada aqui, ó, é 1 entre 2, então é 1 meio. Já na figura 2, a região sombreada vai ser 2 partes de um total de quanto? De um total de 8 partes. Então, 2 oitavos. E simplificando, isso daqui é a mesma coisa que 1/4. Quando eu digo simplificar, é reduzir aqui a fração dividindo numerador e denominador pelo mesmo valor. Depois, a figura 3 vão passar para 4 partes. Dobrou o número de partes sombreadas e dobrou aqui também... na verdade, não dobrou, né? Quadriplicou o número de partes o número de partes total, perdão. Então, nós teríamos aqui 32, que simplificando isso daqui viraria para nós 1 oitavo, né? Daria para a gente dividir por cima, em cima e embaixo por 4 e ficaria 1 oitavo. Se a gente for observar, então, obviamente, tá fácil de perceber que está sempre sendo multiplicado por 1 meio. Né? Aqui vezes 1 meio, aí esse valor vezes 1 meio. E aí você poderia pensar tranquilamente. Então, a F4 seria exatamente 1 oitavo vezes 1 meio, que ficaria 1 16avos. A F5 seria 1 16avos vezes meio, então seria 1 sobre 32. Depois a F6 seria... Opa, eu botei uma vírgula, era 1 igual, peraí. A F6 seria 1 sobre 32 vezes 1 meio também. Então, vai ser 1 sobre 64. A figura 7 seria V vezes 1 meio novamente. 1 sobre 128. E depois, a figura 8, nós teríamos 1 sobre 256. E aí, muita gente foi lá e marcou, né? 1 sobre 256. Mas essa análise que eu estou fazendo é exatamente a análise que muitos fariam aí para cair na pegadinha. E marcariam a área da região sombreada. Isso é a área da região sombreada. O exercício em si pede a área da região não sombreada. Ou seja, na figura 8 eu tenho 1 inteiro e eu vou tirar exatamente 1 256avos disso aqui. Então, 256 aqui vezes 1, 256, menos 1, 255. Então, 255 sobre 256 é exatamente essa a área da região não sombreada e, portanto, a resposta correta é a letra E. Um outro raciocínio que a gente poderia pensar, porque, né, se você for observar, imagine que ele pedisse a área da região, a área não sombreada da figura 20. Ficaria meio chato a gente ficar fazendo todo esse processo aqui. Então, a PG, eu recorreria à fórmula geral da PG. A fórmula geral de um termo AN de uma PG é exatamente o termo A1, que multiplica a razão Q elevado a N menos 1. Esse é o termo geral. Então, como eu queria o oitavo termo, que seria da figura 8, eu também vou pensar exatamente na parte sombreada e depois eu vou subtrair isso de uma unidade inteira. Certo? Então, eu teria o meu N aqui seria 8, ok? O meu A1 seria exatamente 1 meio, ok? E o meu Q seria 1 meio também. O A1 é meio porque eu estou me referindo aos termos, né, que representam a parte sombreada. Então, aqui é meio. E o meu Q é meio porque é por quanto que a minha PG está sendo multiplicada de um termo para o outro sempre, que é a minha razão. Então, eu só substituiria. Eu ia ficar com A8 igual ao A1, que é meio, que multiplica a minha razão, que é Q dada por 1 meio, elevado a N menos 1. O meu N é 8, então 8 menos 1. Então, vai ficar com 1 meio que multiplica 1 meio elevado a 8 menos 1, 7. Multiplicação aqui, ó, potências de mesma base, repete a base, que é 1 meio, e soma os expoentes, 1 mais 7, 8. E se eu for resolver isso daqui, vai ser 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, né? 8 vezes, que vai dar exatamente 8 sobre 256, ok? E aí, eu ia lembrar que, como eu quero a área que é não sombreada, e eu tenho uma figura inteira, eu tenho 1 inteiro menos esse valor, e é exatamente o mesmo raciocínio que nós fizemos
aqui, que sobraria 255 partes de 256, né? Então, esse seria o raciocínio que nós necessariamente precisaríamos fazer neste exercício. Portanto, a alternativa correta é a letra E e não a letra B. Ok? Qualquer dúvida pode registrar aqui nos comentários. Espero que essa solução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.